Shalom Uvracha. E nossa aula de hoje é sobre Parashat Lech Lecha, nosso patriarca Abraham. Hashem falou para ele, quando a gente fala Hashem, a gente está falando Deus. A palavra Hashem em hebraico quer dizer o nome, porque é proibido falar o nome de Deus em vão, então a gente fala Hashem, é o nome. Então Hashem falou para Abraham: Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mebeit avicha la'aretz asher areka. Vai para você. E já é uma linguagem que não é usual. Lech lecha. Se Hashem estivesse falando para ele, Lech, vai. Esse Lech lecha, vai para você. O que quer dizer vai para você? Se ele quisesse ir, ele iria. Se Hashem quer que ele vá, Hashem fala para ele, vá. Mas vai para você, quer dizer, queira ir, aí já é uma linguagem que tem que ser explicada. E o Rashi, ele explica, Lech lecha, vai para você, para o seu próprio bem. Ou seja, desde que o Adão e a Havá comeram a fruta da árvore do bem e do mal, tudo nesse mundo misturou, o bem e o mal nesse mundo se misturaram. Sempre tem o lado ruim da coisa boa e o lado bom da coisa ruim. E é claro que quando você fala sobre a pessoa abandonar toda a estrutura que ele tem, sair da casa dele, da terra dele, da pátria dele, do lugar onde ele nasceu, da família dele, é uma coisa difícil. É um abalo de estrutura. Então, Hashem já está comunicando para ele, olha, não é um abalo de estrutura, não olha o lado ruim da coisa boa, olha o lado bom da coisa ruim, olha o que você vai ganhar com essa coisa ruim de ter que abandonar a sua família, ter que abandonar a sua casa, o seu país. E os Mefarshim, o Rashi, ele sempre traz o Pshat. O Pshat quer dizer o jeito mais simples, tipo preto no branco. O que esse versículo está querendo nos dizer? Depois você se aprofunda mais, vai para o Orachaim. O Orachaim, ele já traz assuntos cabalísticos, traz muito Arizal, o Abarbanel, que é da época da Inquisição, e já são assuntos filosóficos, tipo, ele analisa de uma maneira mais detalhada. Ele não te fala só o que é, o que não é, mas ele já te explica. E cada explicação, ela tem um ponto de vista diferente. É uma explicação de um nível diferente. Então, quando você pergunta qual explicação está certa, todas estão certas. Só que cada uma está falando sobre um nível diferente. Ou seja, imagina que você recebe uma proposta de trabalho em Miami. E você vai ficar muito rico, o salário lá é muito grande. Mas para isso você vai ter que abrir mão das suas dívidas aqui no Brasil. Você vai ter que abrir mão da casa que você mora, com todos os vazamentos, com todo o bolor, com todos os ratos entrando e saindo na hora da preferência deles. E imagina uma situação assim. Por um lado, você vai falar, eu estou acostumado aqui. Por outro lado, mas lá eu vou ter uma vida normal, vou ter uma casa normal, vou ter um salário normal. Então, isso já é um ponto de vista. Então, uma pessoa vai falar, olha, eu não vou abrir mão. Eu tô acostumado aqui, por pior que seja, eu vou morar nesse lugar. E ele sofre, ele morre sofrendo, mas ele não muda de casa. E o outro vai falar, tá bom, eu vou sofrer um pouco, que eu tenho que deixar a minha casa, mas eu estou ganhando com isso, o custo-benefício disso está a meu favor. Então, quando duas pessoas vão contar essa mesma história, uma pessoa vai falar, olha,
essa pessoa, ele morava, que ele era meu vizinho no Bom Retiro, coitado, comia no Teniat, ele estava lá, ele não tinha o que comer, então ele ia para Tzedakah, e agora, graças a Deus, ele mudou para Israel, lá ele está melhor, ele mudou para os Estados Unidos, lá ele está melhor. Então, por outro lado, eu sinto a falta dele, que pena que ele mudou, agora o bairro ficou com menos pessoas, as sinagogas não tem uma reposição, não tem quem substitua essas pessoas que se mudaram, então por causa disso, no futuro as sinagogas não vão ter 10 pessoas para rezar. Ou seja, o jeito que você conta a história, você pode contar vendo o lado bom da coisa ruim ou o lado ruim da coisa boa. Mas cada história, ela tem vários níveis. E cada um dos grandes sábios que explicou a Torá, ele tinha a base dele num nível diferente. De vez em quando, uma coisa é muito boa para você fisicamente, de vez em quando uma coisa é muito boa para você espiritualmente, e cada um desses sábios, ele deu um ênfase em outra visão. Então, quer dizer, todas as explicações estão certas, mas cada uma está falando sobre um nível diferente. A mesma coisa acontece com a Gemara. Os Chachamim da Gemara, os sábios da Gemara, eles discutem, cada um fala uma coisa diferente. Cada um está certo no nível dele, a ponto que o Rebbe uma vez explicou que se trata aqui de níveis espirituais, de níveis de mundos espirituais. Um dos sábios, ele está vendo isso no nível do nosso mundo aqui, Olama Asya. O outro sábio está vendo isso no nível de Olama Yetzirah. O outro sábio está vendo isso no nível de mundo da Briá. Ou seja, cada um, ele está num nível que é outra dimensão. Então, por isso a opinião dele vai ser diferente. Mas todas as explicações dos nossos sábios estão certas. Somente que cada uma, ou seja, não tem explicação certa, não tem como a gente perguntar se cada um falou uma coisa diferente, qual é a explicação certa. Todas estão certas, mas cada uma está certa no nível dela. Agora, quando uma pessoa inventa uma explicação, ele tem que ter uma base de Torá para isso. Ou seja, o que quer dizer inventar uma explicação? Ou seja, se ele tem uma base de Torá, ele não está inventando uma explicação. Ele está decifrando, ele está revelando uma coisa que na Torá ela está meio oculta, e ele está mostrando, olha, está vendo, por exemplo, esses sinais do Mashiach. A Gemara traz sinais quando o Mashiach vai chegar. Um dos sinais é que os rios eles vão andar devagar como óleo, e você vai tentar pescar um peixe para um doente e não vai conseguir. E se você está nessa geração, quer dizer que você está na geração que o Mashiach vai chegar. O Rashi, ele sabia que não era a geração dele, porque esse sinal na geração dele não tinha. Mas ele tentou explicar o sinal. Ele falou, olha, para o rio ir devagar, o que pode ser? Imagina na época do Rashi, se 100 alemães, cada um trouxesse um barril de tinta nanquim e jogasse no rio, em meia hora o rio ia estar limpo de novo. Então o Rashi, ele não tinha como imaginar que a situação vai estar tão ruim que vai ter um rio Tietê, que é o rio da nossa querida cidade, às margens do rio Tietê. O rio Tietê, há 100 anos atrás, tinha o Corinthians, era o clube de remo no rio Tietê. Você ia lá fazer judeus que vieram para o Brasil, iam pescar no rio Tietê, iam andar de canoa no rio Tietê, eles pescavam os peixes do rio Tietê, faziam um churrasquinho de peixe e comiam. Hoje, o rio Tietê, ele vai devagarzinho como óleo, ele também tem a cor de óleo, ele também tem a densidade do óleo, por causa da poluição, e você, nem um peixe para um doente, você não consegue pescar lá, não tem um peixe vivo dentro da água. Então hoje a gente vê esse sinal, a gente pode mostrar para uma criança, levar a criança para o rio Tietê,
ficar um pouco distante por causa do cheiro, né? E ler a Gemara para criança, assim, dentro da distância que é permitido ler alguma coisa de Torá, porque é proibido ler coisas de Torá quando o cheiro do esgoto já está muito forte, já está não muito forte, desculpa, já está sendo sentido. Enquanto você não sente o cheiro, você ainda pode ler a Gemara para a criança, mostrar para ela, tá vendo? O que está escrito aqui, que o rio vai andar como óleo, como azeite. Você está vendo como o rio está andando devagarzinho, porque a água dele está densa, está pesada. Então ele não está andando como água transparente, como uma água limpa, ele está andando como uma água poluída, que é a mesma densidade que o óleo. Lembra muito a densidade do óleo, vamos dizer assim. Você está vendo que não tem como pescar um peixe, porque não tem esse rio. Se um peixe, coitado, caísse naquela água, ele ia morrer. Então, a gente consegue, nós, darmos uma explicação de Torá, mostrando que, olha, a Gemara está falando isso, e eu estou vendo isso. Eu levo uma criança para a fazenda, mostro para ele uma vaca, e eu falo, olha, você está vendo que a vaca está remastigando tudo que ela está comendo? Ela não está com chiclete na boca, ela está ruminando. Então isso que está escrito na Torá, que a vaca é ruminante. Olha para a pata da vaca, você está vendo que ela é fendida em cima e embaixo? Isso quer dizer que ela tem pata fendida. Então estou dando uma explicação de Torá, mas essa explicação ela tem uma base na Torá. Então isso é o que todos os sábios fizeram. Cada um, ele revelou um lado da Torá que os outros que tinha passado despercebido, ou seja, ele decifrou um lado da Torá que tinha passado despercebido para os outros. Então Rashi, quando ele tenta explicar esse sinal que o rio vai andar como azeite, ele diz assim, talvez, ele dá uma opinião, talvez antes de chegar a Geulah esteja tão frio que o rio vai andar devagar, mas ainda se consegue pescar um peixe para um doente. Então ele tentou imaginar como isso poderia ser, e nós conseguimos ver como isso é, porque a gente está vivendo nessa geração que o Mashiach vai chegar, a gente está vendo esses sinais. Tem um sinal que a aparência da geração é como a face da geração é como a face do cachorro. Eu levei a Rivki, a minha sucessora, levei ela para um parque em Ibirapuera, andar de bicicleta. O parque estava fechado, do lado disso tinha um parque de cachorros. Nenhum cachorro estava de focinheira, que eles estavam num cercadinho, e a gente, todo mundo de focinheira. Quer dizer, Piné adora que Piné, aquela face da geração é como a face do cachorro. Os cachorros estavam olhando para a gente e estavam dando risada. Estavam falando, olha, essas pessoas aí, até agora, eles colocavam focinheira na gente, agora eles que estão com cara de cachorro. Então, como o Rashi conseguiria decifrar um sinal desses, a não ser que ele estivesse aqui vendo isso? Ele ia ver todo mundo de focinheira, ele ia falar, olha, na geração do Mashiach todo mundo vai de focinheira, na geração que o Mashiach vai chegar, quer dizer, quando o Mashiach chegar já não vai mais ter doenças, não vai mais ter coisas ruins, não vai precisar da focinheira também. Então, essa é a diferença. Cada um desses sábios, ele decifrou um nível de explicação que ele decifrou, baseado na Torá, que a explicação já estava lá, só que ninguém percebeu. Como o Rabi Akiva, que ele decifrou os tagim da Torá. Agora, quando uma pessoa ele dá uma explicação da cabeça dele, aí é um problema. Aí já não é a nossa religião. Aí a gente chama isso de Megale Panim Batorá Shelok Alahá. Ele está revelando faces da Torá que não estão de acordo com a Alahá, com a lei judaica. Então ele está inventando coisas. E na hora que ele está inventando coisas, isso já não é mais a nossa religião, não tem nada a ver com a gente. Como nós temos uma aula aqui que cristianismo não é derivado do judaísmo, o cristianismo é a continuação da mitologia que os italianos antigos tinham. Então, quando a pessoa inventa alguma coisa de Torá que não tem base na lei judaica, ou seja, que ele não decifrou isso da Torá, ele não revelou isso da Torá,
Mas ele revelou uma coisa que não tinha base na lei judaica, aí já não é a nossa religião. Então você vai ver muitas explicações sobre muitos assuntos da Torá, que cada um dos sábios explica diferente, cada um está explicando de acordo com um nível diferente, mas todas essas explicações, elas têm uma base na Torá. Ele pode te mostrar de onde ele tirou isso. Aí está dentro da nossa religião. Então, no caso de Avraham Avinu, Hashem falou para ele: saia da sua cidade, da sua terra, vai para você, da sua terra, mimolar de terra, do lugar onde você nasceu, me beta da sua família, da casa do seu pai. Mas tudo isso tinha um custo-benefício que ia valer a pena. Para ele também, não só que ele teria que abrir mão de uma coisa por causa que Hashem pediu, mas também para ele seria bom. Então, nesse caso, cada um dos mefarshim, ele explica um ângulo da coisa. E todos estão certos. Qual é a melhor explicação? Depende de com quem você está falando. Se você está falando com uma criança pequena, você pega o Rashi. O Rashi fez a explicação dele para uma criança de 5 anos de idade. E a gente vê que as crianças de 5 anos de idade na geração dele eram mais espertas, né? Não tinha toda essa dispersão que a gente tem aqui. Então você vê que a explicação é profunda. E o Zohar já vai explicar para um nível de Torá oculta. Então, qual é a explicação melhor? Não qual é a certa, todas estão certas, mas qual é a melhor depende com quem você está falando. Aí você vai explicar de acordo com o nível do seu público. Então, gente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Continuamos! Kol tov, hatzlacha rabah.